Fala investidor, tudo bem com você? Eu sou Pedro Nogueira, criador do site Poder do Investimento, e hoje eu quero te falar um pouco sobre a taxa Selic. Nos últimos meses, a gente viu a taxa Selic caindo ali de 15% para 2%. Isso acabou desequilibrando ali os investimentos em renda fixa. E atualmente a gente tem o título que era para ser o mais seguro de todos, apresentando uma rentabilidade negativa, que é o Tesouro Selic. E hoje eu quero te explicar por que isso está acontecendo, quais são as consequências nos nossos investimentos e onde investir o nosso dinheiro com a taxa Selic tão baixa. Então, vamos lá para o vídeo. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a taxa Selic. Na verdade, existem dois tipos de taxa Selic. A taxa Selic Over e a taxa Selic Meta. O que a gente conhece e vê aí nas notícias é a taxa Selic Meta. E a taxa Selic Over nada mais é do que a média mesmo dos juros praticados entre os bancos durante o dia. Então, atualmente, a taxa Selic Meta que o governo estabeleceu é de 2%. Claro que os juros praticados ali entre os bancos vai estar alinhado com essa taxa Selic Meta também. E aqui entra até um ponto interessante. Nós temos duas principais taxas ali que nos informam o rendimento dos investimentos em renda fixa, além de outros fatores ali da economia, que é a taxa Selic e o CDI. E a verdade é que o CDI nada mais é do que a taxa Selic Over, isso mesmo. O CDI é a média de taxa de juros praticadas entre os bancos ali durante o dia. E é por isso que a taxa Selic e o CDI sempre são muito próximos, mudando ali muito pouco mesmo. Mas vamos lá, o que muda com essa queda tão brusca da taxa Selic? A verdade é que a taxa Selic influencia em várias áreas da nossa vida. E apesar de afetar negativamente os investimentos de renda fixa, ela também pode ser benéfica. A queda dessa taxa pode influenciar no aumento do consumo da população, pode reduzir o endividamento das empresas, reduzir o valor de crédito, facilitando empréstimos e financiamentos. Com a taxa Selic baixa, a inflação também tende a ser mais baixa e os rendimentos dos investimentos de renda fixa diminuem. Mas vamos lá, essa taxa serve como parâmetro dos juros praticados aqui no Brasil. Então, quando a gente tem uma taxa Selic baixa, a gente também tem outros tipos de taxas de juros baixas. Então, quando a gente fala de compra a prazo, de financiamento de imóveis, de dívidas de empresas, elas tendem a diminuir também os juros. Então, vendo dessa forma, é até positivo, já que vai ajudar as empresas ali a pagar suas dívidas com juros menor. Vai ajudar também na parte de financiamento de imóveis com juros menores e também na parte do consumo da população ali, já que os juros ali nas parcelas tendem a ser menores também. Então, influencia tudo. Agora vamos falar um pouco sobre a queda da rentabilidade nos investimentos de renda fixa. Muita gente não sabe, mas a maioria dos investimentos de renda fixa tem como parâmetro ali o CDI e a taxa Selic. Inclusive a poupança, que é o investimento mais conhecido do brasileiro, ela rende 70% da taxa Selic mais uma taxa referencial. E essa taxa, no caso, está zerada. Então, ela rende apenas 70% da taxa Selic. Então, quando a taxa Selic baixa, o rendimento da poupança também baixa. E como eu disse no começo do vídeo, o Tesouro Selic é outro também que tem sua rentabilidade pós-fixada ao Selic. Ela rende 100% o Selic mais 0,02% ao ano. E é claro que se a poupança é afetada, o Tesouro Selic é afetado, os outros investimentos em renda fixa também são. Então, quando a gente fala ali dos outros títulos de tesouro direto, ou então os investimentos oferecidos pelos bancos, ou até LCIs, LCAs, CRIs, acabam também tendo rendimentos menores. Então, os investimentos de renda fixa em geral são afetados pela queda da taxa Selic. Inclusive, vou abrir aqui um pouco a minha tela para vocês, para mostrar uma comparação da poupança com o Tesouro Selic atualmente. Então, aqui eu tenho uma tabela que eu vou comparar o rendimento da poupança com o Tesouro Selic, para ver se com essa queda aí continua valendo a pena investir no Tesouro Selic ao invés da poupança. Para quem não sabe, quando você investe no Tesouro Selic, você tem que pagar imposto de renda, enquanto na poupança não. E se você investe mais de 10 mil reais no Tesouro Selic, você tem que pagar uma taxa de custódia do valor ali acima dos 10 mil. Então, se você investe ali 11 mil, você tem que pagar essa taxa sobre os R$ 1.000 excedentes semestralmente, tá? Então aqui eu vou fazer esse comparativo. Vamos supor que você invista R$ 1.000 em cada uma dessas. Aqui a gente pode ver que o Tesouro Selic ainda continua rendendo mais do que a poupança, porém muito pouco, porque a taxa Selic está muito baixa. Lembrando, a poupança rende ali 70% da taxa Selic e o Tesouro Selic rende 100% mais 0,02%.
E aqui a gente vê por que esses investimentos estão sendo tão afetados. Quando a gente tira a inflação do rendimento, que a gente tem um rendimento real, né? A gente vê que os dois estão dando rendimentos negativos. E se a gente colocar 15 mil, por exemplo, que excede os 11 mil da taxa de custódia, a gente percebe que fica ainda pior aqui os rendimentos e acaba que o Tesouro Selic chega cada vez mais perto da poupança. Vamos colocar aqui 50 mil. Vamos chegando cada vez mais perto, 100 mil. Aqui, o Tesouro Selic já passa a render menos do que a poupança. Então acaba que esses dois investimentos estão muito ruins no momento. Realmente, a gente tem aqui um rendimento negativo em todas as hipóteses. E se você começa a investir uma quantia maior aqui, o Tesouro Selic passa sim a render menos do que a poupança, por conta da taxa de custódia e do imposto de renda que você tem que pagar sobre o lucro. Mas, gente, toma muito cuidado, tá? Poupança e Tesouro Selic não devem ser focados em rendimento. Eles são investimentos de baixo risco, principalmente para reserva de emergência e oportunidade. Mas, Pedro, o que é uma reserva de emergência? É simples. Uma reserva de emergência é aquele valor que você quer ter ali disponível quando você precisar, sem muitos riscos. Por exemplo, você precisa de 10 mil reais para amanhã. Tanto a poupança quanto o Tesouro Selic permitem que você retire seu dinheiro hoje e ele caia na sua conta, ou hoje mesmo, no caso da poupança, né? Ou então amanhã, no caso do Tesouro Selic. E lembrando, é um investimento de baixo risco. Então sim, continua valendo a pena investir no Tesouro Selic, na poupança, tanto para reserva de emergência quanto para reserva de oportunidade, já que nessas modalidades de investimento, nosso foco não é o rendimento em si. Porém, se você está investindo, querendo fazer seu dinheiro render, você não precisa desse dinheiro daqui a uma semana, daqui a um mês, você pode sim encontrar outras oportunidades de investimento de baixo risco com maiores rentabilidades. Então eu recomendo que você acesse o e-book que eu vou deixar na descrição aí do vídeo, onde eu mostro as principais opções de renda fixa e mostro também as que continuam ainda rendendo, pelo menos acima da inflação aqui. Mas vamos lá, pessoal. Recentemente, o Tesouro Selic passou a dar rentabilidade negativa. Não só por causa do que eu mostrei aqui da inflação, mas a rentabilidade dele em si ficou negativa. E por que isso aconteceu? Assim como todo título negociado no mercado, o Tesouro Selic depende ali da oferta e da demanda. E como a gente viu, está muito ruim esse tipo de investimento. Então, o governo já não está conseguindo mais vender a quantidade desejada de títulos. E um tempo atrás, o governo fez um leilão desses títulos do Tesouro Direto e acabou que tiveram pouquíssimos compradores. Já não tem tanta gente querendo investir ali no investimento que rende 2,02% ao ano e ainda tem que pagar taxa de custódia e imposto de renda. E por isso, acabou que o preço do título em si caiu por conta dessa lei da oferta e da demanda. Porém, se você está investindo no Tesouro Selic, não se desespere, a tendência é que isso volte à normalidade, tá? Inclusive esse preço foi abaixado ali até para ter um pouco mais de oferta, né? Então, se você está querendo realmente um dinheiro ali para reserva de emergência e oportunidade, não tem por que você tirar seu dinheiro, continua sendo um investimento super seguro, você consegue resgatar a hora que você quiser. Então não se assuste, é raro as LFTs apresentarem rendimentos negativos, geralmente os rendimentos delas são bem constantes, mas em algumas ocasiões elas acabam sim se desvalorizando. Não quanto um tesouro IPCA ou um tesouro prefixado, mas acontece isso sim, mas a tendência é voltar à normalidade. Mas agora vamos a um ponto final. Onde investir com a taxa Selic tão baixa? Então, como eu disse, se seu objetivo é liquidez, ou seja, resgatar o seu dinheiro a hora que você quiser, e segurança, não tem por que você sair do Tesouro Selic ou da poupança ou de CDIs de rendimentos diários, porque eles continuam cumprindo muito bem o seu papel, que é ter segurança e liquidez. Agora, se você quiser obter uma rentabilidade maior, ou você pode optar por outros investimentos de renda fixa, de maiores prazos, que vão render mais, por isso eu aconselho que você acesse o e-book, onde eu explico certinho sobre eles, ou você pode ir para a renda variável. A gente tem até aqui uma correlação negativa entre a taxa Selic e o IBOV. O IBOV é basicamente ali uma cesta de ações, ou seja, renda variável. A gente já entra na parte de bolsa de valores. Então, quando a taxa Selic cai, a bolsa tende a subir. Essa é uma relação que não tem 100% ali de correlação, porém acontece sim. Então pode sim ser um bom momento ali de buscar a bolsa de valores, buscando uma boa rentabilidade. Mas lembrando, não é muito interessante que você faça isso pensando apenas em rentabilidade. Você tem que ter o conhecimento necessário, você tem que saber diversificar corretamente suas ações. O ideal, de verdade, é montar uma carteira que tenha exposição tanto em renda fixa quanto em renda variável, de forma que esses movimentos, tanto da baixa da Selic
quanto das baixas das ações não te afete tanto. Inclusive, esse é um ponto que também derruba ali o valor do Tesouro Selic. Muitas pessoas saindo de lá para ir para a Bolsa de Valores, onde elas podem arriscar um pouco mais para obter uma rentabilidade maior. Se você está interessado em começar na Bolsa de Valores, eu recomendo que você assista esse vídeo. E também recomendo que você estude sobre fundos imobiliários. Você pode assistir também esse vídeo sobre fundos imobiliários, já que esses são os tipos de investimento em renda variável mais tranquilos de se fazer. É mais fácil analisar os fundos imobiliários, eles variam menos do que as ações, então é uma boa porta de entrada. E lembre-se, nunca coloque 100% do seu dinheiro em um único lugar. Use sempre a teoria de diversificação, que eu falo neste vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se desesperem aí com a queda da taxa Selic. Você tem que ter em mente aqui qual que é o seu objetivo. Seu objetivo é investimento seguro, com alta liquidez. Não tem por que você tirar seu dinheiro da poupança e do Tesouro Selic, porque eles vão te entregar o que você deseja, segurança e liquidez. Agora, se você quiser obter mais rentabilidade, você vai ter que escolher títulos de longo prazo, em renda fixa, ou então ir para a renda variável. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão aí, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso, até a próxima e bons investimentos.